Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 23 de fevereiro de 2022. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de conversar com todos para falarmos sobre aqueles títulos que os santos da igreja recebem. Quando olhamos para o calendário litúrgico, às vezes vemos lá Santo Antônio, São Gregório, Santa Margarida, e depois na frente tem lá doutor, mártir, virgem, padre da igreja. O que significa isso? Qual a diferença entre as expressões padres da igreja e doutores da igreja? É comum ouvirmos expressões do tipo: por que os padres da igreja ensinam que esse santo foi um doutor da igreja? E o que realmente isso significa? Então vamos por partes. Quem são os padres da igreja? Padre da igreja é aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII, aqui no Ocidente, e até o século VIII no Oriente. Então são chamados os padres da igreja, aqueles que contribuíram para essa formulação dos principais artigos da nossa fé. Então, padres da igreja são aqueles cristãos que contribuíram eficazmente para a reta formulação das verdades da fé. É outra maneira de dizermos. Quais são as verdades da fé? Sobre a Santíssima Trindade, sobre a encarnação do Verbo, sobre a igreja, sobre os sacramentos e outras verdades da fé. E eles fizeram isso nos tempos de grandes debates, mas também em tempos que havia muitas heresias. Heresias eram coisas absurdas que se diziam contra a igreja, contra as verdades da fé. E o período dos Santos Padres ele encerra em 604, com a morte de São Gregório Magno, aqui no Ocidente, e em 749, com a morte de São João Damasceno, lá no Oriente. Então, para os padres da igreja, basta o reconhecimento concreto da igreja, ao passo que para os doutores se requer uma proclamação explícita, feita por um papa ou por um concílio. Então, quem define que alguém é um padre da igreja? Basta um reconhecimento, não é? E os padres já estão reconhecidos, os padres da igreja. Agora, para alguém ser reconhecido doutor, precisa ser proclamado ou por um papa ou por um concílio, como nós tivemos o Concílio Vaticano II, que é o que nós mais ouvimos falar. A igreja teve outros concílios, não é, na igreja. Então é preciso um concílio para proclamar, mas um papa também pode proclamar um doutor. Entre os principais padres da igreja encontramos Santo Atanásio, São Basílio, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Gregório Magno e ainda outros. Agora vamos falar dos doutores. Doutor da igreja é aquele cristão que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. Quer dizer, são teólogos que refletiram e trouxeram para a igreja uma contribuição muito grande sobre as verdades da fé, sobre a própria igreja. Os doutores da igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pelo seu saber e principalmente pelo saber teológico, que estão em vários escritos deles, foram honrados com esse título por desígnio da igreja. Para que um santo seja nomeado doutor, a igreja precisa fazer uma proclamação explícita feita por um papa ou por um concílio, como já dissemos. E é necessário que o doutor possua um saber notório, ou seja, reconhecido por muita gente, e que seus escritos sejam reconhecidos como tesouro da fé. É interessante também notar que nenhum mártir foi proclamado doutor da igreja, não é? Por exemplo, o mártir São Cipriano de Cartago ele foi um vigoroso defensor da unidade da igreja, mas ele não foi proclamado doutor porque ele foi proclamado mártir, e o martírio é considerado o maior título de glória, que não necessita de algum complemento para enaltecer a figura do cristão. Então olha que bonito. A igreja possui 36 doutores, sendo 4 mulheres.
Por que são poucas as mulheres? Porque vamos pensar que nos tempos passados as mulheres estudavam pouco, infelizmente. Não é? O aprofundamento dos estudos era mais tarefa dos homens. Mas tivemos sim, na história, algumas mulheres que foram notáveis no seu saber. Então as 4 doutoras da igreja são elas: Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha de Lisieux, Santa Catarina de Sena e Santa Hidergarda de Bingen, que é uma alemã. Então veja, são essas 4 mulheres. É claro que existem outras que são consideradas doutoras, mas que ainda não foram proclamadas. Tem que ser proclamada pela igreja. Por exemplo, Edith Stein, que foi canonizada como Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela nasceu em 1891 e morreu em 1942. Ela foi uma santa filósofa e teóloga, nascida na Alemanha, uma judia que se converteu à Igreja Católica. Ela foi canonizada em 11 de outubro de 1998 pelo Papa São João Paulo II, sendo mártir da Igreja e uma das 6 santas copadroeiras da Europa. E então essa grande filósofa Edith Stein, que foi canonizada como Santa Teresa Benedita da Cruz, em algum momento, com certeza, vai ser proclamada doutora da igreja. Então, a vida dela é muito bonita, num outro dia nós podemos tratar. A história da igreja está viva, de tantos santos e santas, né? Mas há outros títulos também. Quando nós vemos, por exemplo, São Pedro, o dia de São Pedro, vem logo em seguida apóstolo, não é? Quando vemos São Mateus, evangelista, é outro título, né? Mas temos outros títulos, mártir. Quantos são os mártires da igreja? Então, logo depois, por exemplo, Santa Maria Goretti, mártir, não é? E assim outros mártires. Outros, as mulheres, há muitas santas que depois vêm virgem, que foram mulheres que lutaram muito pela sua virgindade. O próprio exemplo que eu dei, Santa Maria Goretti, depois vem assim, Santa Maria Goretti, virgem e mártir. Ela foi morta porque não cedeu à tentação de um jovem que queria dominá-la e possuí-la, mas ela não cedeu, lutou bravamente e foi morta por causa disso. Por isso é virgem e mártir. E também outros santos que se notabilizaram por serem grandes confessores, pode vir esse título também, São Fulano confessor. Outro, São Fulano educador, porque há muitos que são grandes educadores, por exemplo, São João Bosco, e assim por diante. Isso só para nós entendermos um pouco a quantidade de santos e santas que nós temos na nossa igreja e esses títulos que eles recebem por causa daquilo que eles significaram, dos escritos que fizeram, ou por causa da vida que levaram. Que eles intercedam por nós para que nós também busquemos a santidade. Ser santo não é só para eles e elas, é para todos nós. Lembremos do convite: sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Nós somos pecadores sim, mas fomos criados à imagem e semelhança de Deus para sermos santos. Somos convidados a sermos santos e santas. Que todos os santos e santas da igreja intercedam por nós e peçam a Deus pela nossa santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossos padroeiros, Nossa Senhora do Amparo e São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Oferecimento. Olá, querido ouvinte da Rádio Diocesana, sou o Padre Nildo de Souza. Quero convidar você a fazer parte do Clube da Fé. Com você, o Evangelho vai mais longe. Ligue 28 2101 0953, 28 99963 8024 e seja também um evangelizador. Deus abençoe você e a sua família, que você possa também colaborar sempre com a nossa Rádio Diocesana através do Clube da Fé.